aí, gurizada! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer o meu diário do primeiro trimestre de gestação. Talvez tenha um reflexo aí no meu óculos, vocês fingem que nem viram, porque eu tô tão cegueta que tá difícil ficar sem óculos. Já basta que eu tenho que sair e ficar coisando, usando máscara, e aí ou é o óculos ou é a máscara, porque senão não dá certo. Mesmo tendo aqueles negocinhos de desembaçado, sabe como é que é, né? Bom, resolvi fazer esse vídeo porque vocês me pediram, e eu já assisti muitos diários de primeiro trimestre de gravidez, mas agora eu fico sem saber exatamente o que falar, não tenho script. Eu acho que eu também não sei tanto o que falar, porque eu já fiz vídeos de vários assuntos que entrariam nesse diário. Então eu vou lembrando as coisas, vou falando, e o que eu já tenho um vídeo falando sobre esse assunto, aí eu vou colocando nos cards e indicando pra vocês clicarem nos cards, tá? Porque eu não vou ficar repetindo coisa que eu já falei. Se tiver algum barulho aí da rua, também vocês ignorem. Bom, diário de primeiro trimestre. O que eu posso falar pra vocês? Eu descobri a gravidez, tive os meus sintomas lá, praticamente nada, aquela mijadeira e tal, e quando eu contei da gravidez, ou foi num outro vídeo, foi dos sintomas e tudo mais, tem um vídeo, eu deixo aqui nos cards, que eu contei em detalhe, exatamente, tipo, os meses que eu achei que tava grávida e não tava, quando eu achei que não tava e estava, como que eu descobri, o teste que eu fiz, tudo tá naquele vídeo, vocês podem assistir, tá bem completinho, que era o principal que eu queria falar nesse aqui, mas como eu já falei, beleza. Em relação a pra quem que eu contei, inicialmente, se fosse pelo Rafael, ele contaria só depois que a criança nasceu, porque eu acho que eu deixei ele tão assustado, que eu tinha lido pesquisas de que, tipo, 40% das mulheres na sua primeira gestação perdem o bebê, aquela coisa toda, ele ficou muito, acho que assustado, e eu também tinha bastante medo, por mais que por um lado quisesse ser otimista, sabe? Então eu decidi de qualquer forma que eu iria contar logo pra família, tipo os mais próximos, como minha mãe, meu pai, os pais dele, e aí junto já vem alguns avós e tudo mais nossos, porque eu pensei o seguinte, tudo bem, se acontecer algum problema e eu perder o bebê, eles vão sentir muito, mas ao mesmo tempo, eles são a minha família, eles são meu suporte, eles que vão me dar um apoio se eu ficar mal com o que possa acontecer e tudo mais. Então eu disse, eu preciso contar pra eles, né? E não vou conseguir me segurar, é difícil uma pessoa ansiosa como eu guardar tudo pra mim mesma, né? Então beleza, contei, e aí tem um vídeo falando, né, da revelação, tipo assim, que eu contei da gravidez, tem os vídeos da reação da família e tudo mais, bem legal, deixo aqui nos cards também. Depois disso eu fui contando só pra pessoas que eu ou que eram muito amigas íntimas, que eu não ia ter problema depois de dizer se desse algum problema, enfim, e pessoas que eu precisei falar, como por exemplo, eu jogava paddle, eu tinha toda semana jogo e tinha aula e tudo mais, como é que eu ia, tipo, deixar os caras na mão toda hora, deixar os caras na mão, ficar inventando desculpa e eu achar que eu era uma tratante, uma sem graça, uma vai saber o que. Eu preferi ser sincera e contar, né, tipo making off. E aí tudo bem, esse tipo de pessoa, eu tinha mulher que às vezes eu ia fazer injeção pra, tipo, queimar calorias, gorduras, essas coisas todas, massagens, algumas coisas do tipo, eu tinha que dizer por que eu não ia mais, porque ela ia pensar, por que Adriele será que não veio mais, né? Então, esse tipo de pessoa. Aí, eu tinha decidido que nas 12 semanas eu contaria para o resto de todos os conhecidos e até mesmo no Instagram e contar pra geral, e depois se acontecesse alguma coisa, que ainda tem risco, né, claro, sempre tem risco, mas eu fico pensando positivo, eu quis esperar pelo menos as 12 semanas, que é onde mais tem risco. Bom, eu esperei as 12 semanas, acabei esperando no final um pouquinho a mais, por quê? Porque nas 12 semanas e 4 dias eu acabei fazendo aquela eco do primeiro trimestre, que eu já fiz um vídeo aqui também pra vocês, deixo aqui nos cards que eu mostrei em detalhes, tipo, como que é essa eco, mostrei partes do exame que eu fiz, vídeo e tudo mais. Bom, aí essa eco ia me deixar mais tranquila de saber será que o bebê tá tudo bem e etc. Então eu quis esperar também essa eco, e aí também porque o Rafael, ele não queria postar aquelas fotinhas fofas e bregas que eu fiz da gente segurando o sapatinho e tal pra contar no Instagram, etc. Ele queria postar no Instagram dele, mas ele queria postar, por exemplo, aquelas imagens de ecografia e tal. No final ele postou um videozinho, tipo um videozinho bem curtinho do bebê se mexendo assim dentro do meu útero, no caso. Então eu digo, beleza, vou esperar então pra contar junto contigo no dia da ecografia. Aí fiz a ecografia, deu tudo certo, separei o videozinho legalzinho pra ele postou, e aí eu postei a foto, e aí depois vocês podem ver tudo lá no meu Insta, Adriele Sonaglio, que vocês vão ver todas as fotos que eu postei até agora, e tem coisas que eu mostro em primeira mão nos stories, comprinhas que eu faço, várias coisas. Quando eu libero o vídeo aqui também eu aviso lá, deixo o link, arrasta pra cima, aquele babado todo. Antes também das 12 semanas a gente contou pros dindos, porque antes mesmo da gente de fato decidir se ia ter filho, a gente já sabia que a gente ia querer que fossem dindos, então a gente acabou contando antes, porque eu achei que eles são especiais, a gente já sabia quem ia ser, eu achei que
ia ser legal contar antes pra eles do que pra todo mundo, como se eles fossem todo o resto, né? Eles eram especiais porque eram os dindos, afinal, né? Então a gente contou um tempo antes de saber, inclusive, o sexo do bebê, e aí depois a gente contou quando soube do sexo e tudo mais. Bom, então os exames que eu fiz foram, quando eu tinha mais ou menos 6 para 7 semanas, eu fiz a primeira eco, né, lá no hospital, normal, pelo plano, e aí foi que me deixou tranquila, que eu vi aquela coisa que nem parecia um bebê, mas eu vi que tinha um bebê ali e ouvi o coraçãozinho, fiquei bem mais tranquila, né? Fora os exames que eu já tinha feito de farmácia, beta, quantitativo, qualitativo, etc. E já tinha fiz os exames pré-natais também, que no geral deu tudo certo. A minha tireoide estava já desregulada há algum tempo, né? Eu, na verdade, tomo há muitos anos remédio, por muitos anos ficou regulada com o remédio, e de um tempo atrás para agora ela desregulou. Eu tinha que ter trocado a dosagem do remédio, acabei não trocando, toda essa coisa, e aí no final eu tive que agilizar esse negócio de regular a tireoide, aumentar a dose do remédio, voltar a tomar em jejum direitinho, que às vezes eu tomava e logo depois comia alguma coisa, não fazia o jejum certinho, porque isso aí influencia também na gravidez. Então aí foi ajustado isso. Eu tive também a questão da obstetra, que eu fui meio que tipo abandonada, né? Não conseguia a obstetra, a minha gineco, só Jesus na causa também. Acho que antes desse vídeo que eu tô postando agora, desse diário da gravidez, eu falei da obstetra, eu deixo aqui também nos cards. Se encher os cards, que só pode botar no máximo 5, eu deixo o link na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem saber da história da obstetra. Aí, quando eu achei a obstetra, deu tudo certo no fim das contas, ou pelo menos até agora deu tudo certo. Eu mostrei os exames pré-natais, ela marcou a ecografia, essa que eu falei que fiz, tudo beleza e tal. Aí eu decidi também que eu ia manter o meu plano de saúde, porque o meu plano de saúde, eles não têm aqui na minha cidade parto, não tem um hospital, tem um único hospital que é de outro plano, que só é da minha cidade e é tipo eles brincam que é uma máfia, né, porque é tudo dominado por eles. Então eu fiquei pensando, será que eu troco pra esse plano de saúde pra poder fazer o parto na minha cidade, ou eu faço o parto na cidade mais próxima do meu plano que tenha parto, né? Até pesquisei valores, até conseguiria um pouquinho mais barato o outro plano, mas tinha essa função de trocar, por mais que, como eu já fiquei anos com esse meu plano, eles entenderam que eu queria trocar justo por esse motivo, e não que eu tinha algum problema extra, alguma coisa, então eles iam trocar sem carência na questão das carências pra ter que esperar de repente pra poder usar algumas coisas do plano, né? Fazer exames, parto, etc. Não, já ia estar com as carências zeradas mesmo que eu trocasse o plano. Então eu poderia fazer isso. Aí deu aquele rolo que eu contei no vídeo da obstetra, e eu acabei encontrando uma que é na cidade onde tem o parto pelo meu plano atual, e me senti até que segura com ela. Eu digo, vou manter o meu plano pra não ter esse rolo de trocar de plano, etc. E vou fazer o parto na cidade ao lado e seja o que Deus quiser, né? Depois, o que mais que eu fiz? Com as 8 semanas, eu fiz a sexagem fetal, decidi pagar particular, é um exame particular, opcional, pra saber o sexo do bebê antes de, tipo, saber com eco, etc, até porque eu sou muito desconfiada. E naquela eco que eu fiz do primeiro trimestre, com as 12 semanas e 4 dias, no meu caso, eu fiz, ele dá, tipo assim, 98, 99% de chances de ser tal sexo. Mas como o órgão não tá 100% formado, ele não pode dar 100% de certeza. E pra mim, não tendo 100% não é certeza. Então eu quis ter esse reforço e ter esses dois exames meio que confirmando. Então eu fiz a sexagem, já tem vídeo também, aquele mesmo que eu falei, acho que do exame da ecografia de primeiro trimestre, aquela opcional particular que eu fiz, e também a sexagem no mesmo vídeo. Aí eu descobri que era um menino, tem vídeo aqui no canal também falando sobre o sexo do bebê, como que a gente sabia já do sexo do bebê antes de descobrir que era um menino de fato, né? Tudo isso eu falo naquele vídeo do sexo do bebê. Tô falando, eu já contei tudo, gente. De exames, assim, por enquanto é o que eu fiz. Depois, mais pra frente, eu tenho que fazer mais de sangue, tenho que fazer vacina, eu vou fazer outra eco, aí eu vou fazer a 4D colorida pra ver feições do bebê, toda essa coisa. Tem muita água pra rolar ainda, né? Mas em relação a sintomas, os que eu relatei lá de quando eu descobri a gravidez e tal, depois disso o que eu tive a mais foi: eu percebo que o meu seio tá mais, isso mesmo antes do segundo trimestre, tá? O seio mais inchado quando eu acordo, então, ou no meio da noite que dá mijadeira, quase sempre tem que fazer xixi agora no meio da noite também. Ele tá assim, mais pontudo, mais inchadinho.
Eu não senti que a areola escureceu, como muitas relatam, né? Muitas grávidas, não. Mas sinto que ele tá inchado, tá meio pontudo, às vezes um formato um pouco estranho. Então isso. Eu senti um inchaço também geral no começo da gravidez e agora começou a aparecer mais que eu, tipo, começo a perceber que tá maior do que só a minha banha e que aí provavelmente tem o bebê embutido ali, sabe, na banha. Que mais que eu senti? Aquela questão da mijadeira. Por muitos dias eu senti muita salivação, agora parece que tá normalizado, tá ok. Nada horrível. Que mais? Enjoos. Eu tive somente uns 2 ou 3 dias um enjoo matinal que dava meio que uma pressão baixa junto, então meio que parecia que ia desmaiar e que quase ia vomitar, tudo meio junto, mas assim, pouquíssimo. E um dos motivos diz que é porque quando a mulher tá grávida de menino, o corpo produz menos beta-HCG, então pode ser que a mulher tenha menos enjoos do que quando é de menina. Então isso tem tudo a ver, faz sentido no meu caso, né? E agora que eu comecei, mas aí vai ficar pro próximo diário de gestação, né, diário de segundo trimestre, que tá me dando uns embrulhos no estômago quando eu achei que não daria mais depois da 12ª semana, né. Ainda sobre o peito, tem horas que dá umas latejadas, umas dores, umas coisas um pouco estranhas. Eu tenho às vezes umas latejações lá atrás que parece tipo de querendo dar uma hemorroida, alguma coisa assim, não sei exatamente como é a sensação, mas eu sinto que é algo tipo isso. E também às vezes uma latejada parece na pepeca, mas é tipo no pé do útero assim, que eu não sei se tem a ver com movimentação do bebê ou o que, mas às vezes me dá umas latejadinhas e aí para. Não tive nenhum sangramento nesse meio tempo todo. Tem aquele corrimento leitoso normal de gestante, nenhum sangramento. A única coisa, às vezes eu fico muito tempo sem fazer, um tempo, né, a mais sem fazer xixi. Quando eu faço, acontece, não sei se é por ficar bastante tempo, mas acumula alguma coisa a mais. E no meio desse corrimento leitoso tem um pouco de corrimento levemente rosado. Eu não sei se tem a ver com sangue ou pode não ter nada a ver, pode ser, diz que às vezes influencia até o que a mãe comeu, uma beterraba, alguma coisa. Mas é bem, bem clarinho, aí depois eu fico com medo de tipo, vou me limpar do xixi, coisa assim, será que vai sair mais alguma coisa, algum sangue? Mas nada, graças a Deus. Às vezes eu sei que também a gestante pode ter algum sangramento que não signifique que é uma perda do bebê, um risco, alguma coisa, pode ser normal, mas a gente fica meio preocupado, né? Então, melhor que eu não tenha. Ainda sobre o limpar o xixi, eu fiquei o primeiro trimestre inteiro, ainda tenho um pouco de medo, tipo, toda vez que eu fazer xixi, o medo de limpar o xixi e ter um sangue ou sei lá, sair o bebê, sei lá, tipo, dá muito medo de várias coisas. Ou dá uma cólica, eu fico com medo que possa ser alguma coisa acontecendo com o bebê. Tive algumas coliquinhas, mas nada extraordinário, só mesmo, tipo, lá até eu descobrir a gravidez. Depois, praticamente nada. Às vezes me dá umas pontadas, eu acredito que possa ser já eu sentindo o bebê mexer, sabe? Ou sinto, tipo, como se o útero tivesse super estufado, mas isso começou mais pro fim do primeiro trimestre e agora começando o segundo. Meio que um inchaço, uma coisa estranha. Eu ando me sentindo às vezes mal do estômago, enjoos e coisas, mas por má alimentação. Eu tenho uma fome louca agora, né? Eu relatei que no começo, em um outro vídeo, que no começo da gestação, lá no primeiro trimestre, bem no comecinho, eu comecei a, tipo, parecia que eu queria comer várias coisas, mas nada de desejo específico de alguma coisa. Ou assim, eu queria muito um churros, e um segundo depois era sopa de feijão, e um segundo depois era não sei o que. Tipo, mudava toda hora as ideias, queria muito comer as coisas, mas quando comia ficava meio com desgosto, tipo... Não era bem isso, parecia que não sentia mais o gosto direito das coisas e tal. E teve a fase também de querer comer tudo cítrico, ácido, seja coisas em conserva, seja frutas tipo laranja, bergamota, ou não sei se tu fala tangerina, mexerica, ou enfim, coisas com limão e tal, que parecia que dava uma, não sei, descia melhor assim. E agora eu tô numa fase que eu voltei a gostar de comer as coisas, mas eu como isso também no final do primeiro trimestre, por isso que eu tô relatando nesse vídeo. Só que eu tô comendo muito, parece que eu não tenho fundo, só depois de um tempo que eu parei de comer que eu sinto que eu comi demais e que eu tinha que ter parado antes. É uma coisa sem fundo, tá? Eu já engordei até o fim do primeiro trimestre, foi uns quase 4 quilos, se não me engano. Então assim, foi talvez um pouquinho a mais do que 1 quilo por mês, mas essa média de, tá tranquilo, 1 quilo por mês é o normal.
Na minha opinião, não, e pelo que eu escutei. Porque o que acontece? Pro meu peso, minha altura, enfim, a médica falou, a obstetra falou, e eu já tava acima do peso, né? Que eu deveria engordar até 10 quilos. Então, 9, 10 quilos. Isso aí dá a média de 1 quilo por mês. Só que no comecinho, a grávida engorda menos, porque depois que o bebê dá aquela inchada maior. Então, não deveria no começo estar engordando 1 quilo por mês. Tem gente que até emagrece quando tá com esses enjoos, essas coisas, não come direito. E eu já engordei. Então imagina quando o bebê espichar de verdade e tal. Bom, não sei. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. E compras. Eu me segurei muito em relação a compras. Ai, sei lá, eu tava tão preocupada com a gravidez e tudo mais, e se ia dar tudo certo, que eu não fiquei neurótica de comprar coisas. Mas ao mesmo tempo eu sabia também que a hora que eu começasse a comprar, ninguém ia me segurar mais. Então, o que eu comprei? Logo, quando eu descobri a gravidez, no mesmo dia, eu comprei os bodyzinhos pra fazer surpresa pro Rafael, escrito um negócio de vovô, de não sei o que. Foi isso que eu comprei só. Depois de uns dias, eu comprei uns livros, que eu mostrei já num outro vídeo, que agora eu não lembro, um desses que eu linkei aí. Eu mostrei as primeiras compras do bebê. Um outro eu deixo aqui, acho que não vai ter mais espaço nos cards, eu deixo na descrição do vídeo. Comprei uns livros que me ajudariam a me organizar na gestação, com compras pro bebê e depois com o bebê, diário de gravidez, esse tipo de coisa legalzinha assim e útil. Então eu comprei alguns livros. Depois disso eu me segurei, acho. E aí só depois que eu descobri o sexo do bebê que eu comecei a comprar assim coisas bem doidonas. Comprei muitas roupinhas já. Comprei alguns lencinhos, algumas fraldas, algumas coisas eu já comprei, tá? E roupa bastantinhas. E agora eu fiz um balanço de tudo e vou tentar me segurar pra começar a ir atrás do que falta, não tão urgentemente, tá? Porque eu tenho tempo ainda pra ver. Mas ir comprando o que precisa e não comprando coisas que já tem o suficiente ou que eu possa ainda ganhar coisas, parar de comprar isso. Também eu já tenho o quarto do bebê, tá lá sem montar nem nada, porque eu acabei conseguindo a promoção, um desconto com meu pai, que é amigo do dono de uma loja que é super, todo mundo compra no Brasil inteiro, mas é daqui da minha cidade, é a Multimóveis, e ele conseguiu um valor super bom do quartinho. Eu já sabia como que era o quartinho que eu queria, fui lá ao vivo, vi, gostei, né? E eu pensei, vou encomendar, porque vai que demora e depois eu não quero estar com barrigão atrás dessas coisas. Então eu digo, já foi encomendado, só que já ficou pronto no dia seguinte pra buscar. Então acabou que veio pra cá e vai ficar lá um tempão sem montar, mas já tô com o quarto quase todo separado. Ainda falta, claro, eu tenho que instalar ar-condicionado, tenho que botar papel de parede, ver decoração, lençol, um monte de coisa, né? Mas, num geral, o mais importante eu já tenho, assim, pro quarto, certo? E aí eu também tô fazendo um vídeo, depois eu vou postar tudo sobre como era o quartinho, como ficou e tudo mais pra frente. Não sei se eu lembro de mais alguma coisa, mas vocês podem me deixar dúvidas aqui, que eu futuramente posso fazer um vídeo respondendo diversas dúvidas, ou então, quando vier o diário do segundo trimestre, eu respondo algumas dúvidas que ficaram pendentes do primeiro trimestre. Beleza? Agora eu estou com 15 semanas, fechou ontem, e agora vamos rumo a uma hora dessas, chegar no terceiro trimestre, se Deus quiser. E espero que tu tenhas gostado desse vídeo. Deixa um like se tu gostaste, te inscreve aqui no canal se tu ainda não estás inscrito ou inscrita. E me segue lá no Insta, que eu posto tudo em primeira mão. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau.